Vamos lá, André, conta um pouquinho de você. Qual que é a sua formação? O que você faz? Conta pra gente. Bom, eu sou médica veterinária. Eu me formei na Federal Rural do Rio de Janeiro. Na época eu morava no Rio, só prestei em faculdade do Rio. Né? Mas você é carioca, André? Não, eu sou paulista. Minha mãe tinha casado com um carioca, então eu fiz o terceiro colegial na época, né? Que hoje em dia é terceiro do ensino médio. E prestei faculdade só lá. E aí acabei ficando. Primeiro ano minha mãe ainda morava lá. No segundo ano ela voltou, eu fiquei morando na faculdade. Aí já estava lá, né? Entrei querendo mexer com grandes. Você sabe que eu também. Queria mexer com cavalo. Via aquele balde d'água, de repente, eu não quero isso, não esquece. Não, e na minha época tinha muito preconceito com mulher, né? Era um ramo masculino, predominantemente masculino. Certo. E se você quisesse trabalhar com equinos na cidade, você tinha hípica para trabalhar, né? Ou jockey, onde os cargos eram hereditários e vitalícios. Aí complica bastante. É verdade. Então, realmente era muito ruim. E o preconceito muito grande. Eu ia para a fazenda com professores e o pessoal da lida vinha, fazia piadinha. Começou a cair 2 pinguinhos de chuva, corria pegar guarda-chuva porque a doutora era de açúcar. Não acredito. Coisa assim. Aí eu fui para a área de pequenos e não sou doida, mas eu fiz mestrado em parasitologia. Verme, pulga, carrapato, piolho, adoro tudo isso. Os alunos até falam, olha, brilha os olhos dela quando ela fala. Olha, que interessante, gente. Eu fiz o mestrado lá e não fiz o doutorado porque a minha mãe tinha voltado para São Paulo, estava precisando de ajuda, então eu voltei para São Paulo. Isso tudo foi lá no Rio? Tudo lá no Rio. Morando lá, na faculdade, Morando lá. Nossa. Foi uma aventura, vai. Vamos combinar que foi uma aventura, né? Vou te falar que é uma experiência fantástica. Né? De amadurecimento, você tá sozinho, você é adolescente. Se autogerenciar, né? Você é adolescente, sem pai, mãe, ninguém para tomar conta. Então, ou você cria juízo, né? Ou você se perde. Verdade. Sem dúvida. É verdade. Graças a Deus, eu criei juízo. Que legal, muito bom. Aí cria um senso de responsabilidade, já volta com outra cabeça. Sim. Né? Até mais preparado, até pro mercado mesmo. Não, você aprende a lidar com casa, com comida, né? Gerenciar o seu tempo de estudo, aprender que não dá para ir para todas as festas, senão o seu aproveitamento cai. Né? Você vai aprendendo, você amadurece. É uma experiência fantástica. Vai ou racha, é um amadurecimento, porque você tá lá numa situação que não tem alguém para te ajudar. Você tem que fazer tudo sozinha, gerir o seu tempo, o seu tempo de estudo, o seu tempo de aprendizado. Nossa, mas que interessante, nunca ia imaginar, assim. Você lidando com grandes. Pois é. E gostava, né? Mas eu cheguei até a trabalhar, fazia estágio numa clínica que atendia grandes e pequenos, que era do lado da faculdade, né? Em Itaguaí. Mas foi nesse momento que eu fui vendo o preconceito que tinha com mulher na minha época. Eu tenho colegas da turma que trabalham, né, na polícia militar, com equinos, trabalham com adestramento, com saltos, né, conseguiram seguir na área, mas para mim ficou inviável. E eu vi que eu conseguia trabalhar muito bem com pequenos, mulher, mão leve, você ia aplicar a injeção, aí, o responsável, nossa, mas nem doeu, que mão leve. Muito mais jeitosa, né, porque o homem geralmente é mais bruto, né. E melhorou nos tempos de hoje, assim, mas há pouquíssimo tempo atrás era bastante complicado mesmo. Eu lembro também de épocas de faculdade, assim, que era um ambiente complicado. Nossa, e eu não sei, eu aqui fora da área de vet, né, porque, gente, eu não sou veterinário, né, então eu achava que era totalmente o contrário, que o público vet, né, que fazia atendimento, os médicos veterinários, eram muito mais mulheres do que homens. Eu achei que era o contrário. Hoje em dia se você olhar as turmas de auxiliar, de faculdade, tem muito mais mulher do que homem hoje em dia. Hoje é. Então mudou bastante do que eu tava na época do meio a meio. A minha turma era do meio a meio metade. Também. Era metade. Mas foi uma faculdade que iniciou com homens, né? Lá em 1922 era para pessoal militar ou para filho de fazendeiro. Isso. E vamos combinar, né? Discriminação assim nunca é legal em nenhuma área, eu acho, né? Porque aí às vezes te frustra de uma certa forma, que aí pode mudar talvez até o seu histórico profissional, né? Você vê que muda a trajetória da pessoa. Muda, com certeza, com certeza. E aí você focou em pequenos e aí se encantou. Foi para pequenos.
Aí fui pra Parasito. Né? Fiz a parte de Parasito, porque outra coisa que eu gosto de fazer é ensinar, né? Eu queria dar aula, mas aí quando eu vim do Rio de Janeiro pra cá, eu não tinha QI. Quem indica? Famoso, quem indica? É muito comum, muito comum. Aí eu resolvi fazer faculdade de biologia pra dar aula, que eu falei, vou dar aula nem que seja pra ensino médio. Fui fazer biologia, fiz licenciatura, fiz bacharelado. Olha, coragem, André. E engatar outro curso, assim. Eu fiquei na dúvida se eu fazia química, matemática ou biologia. Ai, meu Caramba! Deus. Gente, matemática, imagina. Eu até gosto, né? Olha! Mas... Muito legal. Eu falei, bom, vamos para biologia, porque eu eliminava algumas disciplinas, então ficava mais barato também. Aí fiz Isso biologia. já aqui em São Paulo. Em São Paulo. Fiz biologia na UNG e aí fui dar aula para ensino médio. Continuei trabalhando com a veterinária, tudo, com clínica de pequenos. E tinha paixão por felinos, então por volta de 2001, 2002 eu comecei a me engajar nos cursos de felinos, que na época eram pouquíssimos, né? Era um mercado que não tinha tanta gente, não tinha tanta procura, porque na época a Gato era 10% do público, né? Antigamente não tinha essa criação de felinos como a gente tem hoje, né? Eles eram tudo peridomiciliados. Verdade. Ficava na rua, o bicho ficava doente, morria fora de casa, a pessoa nem sabia o que tinha acontecido, né? Muito diferente do mercado hoje em dia.